Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre: Mergulhados na vida de Cristo. Vamos repetir? Nessa festa do batismo do Senhor, nós celebramos a passagem do tempo do Natal para o tempo comum. É o início da missão pública de Jesus. Poderíamos dizer que essa festa do batismo é uma espécie de dobradiça. Com ela fecha-se o tempo do Natal e com ela abre-se o tempo comum. Tanto assim, amanhã, na liturgia, voltamos os padres e o espaço litúrgico a usar a cor verde. A maior parte do ano litúrgico é feito pelo tempo comum. De 55 a 57 domingos do ano, 34 são do domingo comum. O batismo não pode ser uma data escondida no passado, como fosse um certificado numa gaveta. O batismo é um distintivo, uma marca que não se apaga no coração de cada um. Até porque também não foi bem no coração que essa marca foi impressa, mas na alma. Costumo brincar que nós não nascemos com um prazo de validade, né? Tudo que a gente compra tem um prazo de validade, o pacote de arroz, o pacote de feijão, o macarrão, até a cerveja tem na lata, na embalagem, válido até tal dia. Mas nós não nascemos, pelo menos eu não nasci, com um prazo de validade na pele. Mas no dia do batizado da gente, a gente ganhou sim um prazo de validade. É como se o anjinho secretário de Deus, no dia do batismo da gente, viesse carimbar em nós até quando a gente vale. E está dito que nós que cremos no Senhor, valemos para sempre. Quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Passaremos pela experiência da morte, mas é um processo de ressurreição e não de término. Então, nós, no batismo, ganhamos essa marca que na teologia a gente chama de indelével. Nada a tira de nós. Mergulhados na vida de Cristo, devemos recordar essa data como um compromisso. A vida de Cristo em nós provoca uma decisão. Somos dele. Vamos repetir? Pertencemos a ele. Vivemos por ele. Bom, se não for o seu caso, aí depois você se ajusta com ele, né? Mas nós somos dele, pertencemos a ele, vivemos por ele. Desde o batismo, assumimos essa tarefa, esse compromisso de vida. E se lá no batismo, no dia do batizado da gente, a gente não tinha consciência, a gente não sabia, o pai e a mãe assumiram diante de Deus, da igreja, da comunidade, a tarefa de não deixar a gente passar sem ficar sabendo disso. O pai e a mãe assumem com o padrinho e a madrinha a tarefa de educar na fé. Essa é a grande responsabilidade do padrinho e da madrinha de batismo. Ajudar o pai e a mãe a educar na fé. O resto é resto. Isso é o que importa. Educar na fé. Pergunto aqui, perguntas meio tolas, mas tudo bem. Quem é batizado, levante a mão. Quem se lembra do dia do seu batizado, quem da cerimônia do batizado, levante a mão. Só um ou dois, por conta que foi batizado um pouco já adulto. E quem lembra a data do seu batizado, levante a mão. Tá feio, hein, gente? O dia mais importante da sua vida e você não se lembra dele. Vamos tentar entender por quê. Quando a gente nasce do ventre materno, segundo linguagem difundida e paganizada, vocês podem completar a frase, é assim: a única certeza que a gente tem quando nasce é que um dia vai
Pois é. Então, quando a gente nasce do ventre da mãe, a gente nasce para morrer. Mas no dia que a gente nasce da pia batismal, que a gente nasce, digamos assim, do ventre da igreja, nossa mãe, nós nascemos para não morrer jamais. É o dia em que o Senhor nos assimila como filhos seus, filhos dele. E diz, como disse a Jesus hoje, essa voz do Pai: você é meu filho amado. Então, do ventre da mãe para o túmulo, do ventre batismal, da pia batismal, para o coração de Deus, para a vida nova e eterna. Pois aquele que vive e crê em mim, como eu dizia há pouco, jamais morrerá. Na morte, morre o corpo, não morre a vida. A vida permanece para sempre. Então, se do ventre da mãe a morte era uma sentença, nasceu, vai morrer, do batismo a morte é uma escolha. Todo aquele que viver na graça, viver em Deus, viver aberto, não morrerá jamais. Talvez nos falte um pouco dessa consciência batismal. Ainda hoje, infelizmente, muitos procuram o batismo para os filhos e afilhados por razões um pouco estranhas, por costume, por uma religiosidade um pouco barateada, por uma tradição familiar, também para a criança não ficar pagã, embora não se saiba direito o que seja isso, e ainda para a criança não adoecer ou porque a criança está meio doentinha. Ok, Deus tem os meios dele de trazer as pessoas, né? Mas não me parece que sejam os motivos mais justos. Sabemos, contudo, que na sociedade atual, o nascimento de uma criança e o seu batismo já não são indissociáveis ou automaticamente vinculados como antes. Já era tudo muito assim, né? Às vezes nem casou direito, já tinha os padrinhos escolhidos para 5 filhos, né? Depois, esse vai ser do primeiro, esse vai ser do segundo, enfim. Depois foi passando o tempo, aí depois, já casados, aí começavam a pensar. E passou mais um pouco de tempo, e quando engravidava, e começava a pensar quem seriam os padrinhos. Hoje, depois que nasce, que a criança já está correndo, jogando bola, quem será os padrinhos dessa criança, hein? Aquele que eu pensei não dá, o outro que eu pensei morreu, o outro que eu pensei separou, o outro que eu pensei fugiu, o outro que eu pensei foi para outra igreja. Olha como a gente tem deixado escapar a experiência familiar da fé e feito de qualquer jeito. A gente vai botando outros critérios. Eu acredito que hoje vai sobrar umas caneladas para um bocado de gente, mas vocês fiquem em paz, né? Vou tentar não fazer nenhuma. Há muitos que, talvez por consciência, tenho dúvidas, da seriedade das exigências desse sacramento, que é a fonte de todo sacramento, adiem o batismo para a idade adulta. Vejam, tem quem diga, um pouco é protestantismo católico, né? Há quem diga que na Bíblia não está escrito, como se a igreja e a tradição da igreja não valessem nada. Fosse só ali a Bíblia, e se esquecendo que quem definiu a Bíblia como ela está foi a igreja. Ou seja, ela tem autoridade, né? Mas tudo bem, o que é que se diz? Diz assim que na Bíblia, então, Jesus foi batizado grande, aos 30 anos. Se for para levar nesse nível de conversa, gente, mas bem nesse nível, vocês perdoem aí. Se for para levar nesse nível, então tem que ser batizado no Rio Jordão, não só isso, por João Batista. Aí a gente aceita o argumento rasteiro, letra por letra. E o mais importante também, né? E você tem que ser Jesus, já que é para fazer uma fotocópia do negócio. A ideia não é essa. Não é a nossa consciência quem nos salva. Vou fazer aqui umas perguntas, vocês respondam, fiquem tranquilos, não vou julgar ninguém. Vou até fazer de conta que estou com o olho fechado. Bom. Você sabe que Deus é amor, sim ou não? Você sabe que deve amar a Deus sobre todas as coisas, sim ou não? Você sabe que deve amar o próximo como você ama a si mesmo e ama a Deus, sim ou não? Não responda. E você faz isso? A consciência não é suficiente
para a nossa salvação. Se for, estamos tudo na roça. Quem nos salva não é a nossa consciência, um conhecimento. O que nos salva é a graça de Deus. A graça de Deus. O amor de Deus derramado sobre nós. A iniciativa do amor de Deus de vir e resgatar todos os seus. A iniciativa do amor de Deus de vir recuperar a sua criatura especial. Já disse aqui outras vezes, o exemplo para talvez entender melhor isso é o seguinte. Um dia você está caminhando pela cidade, sol a pino, meio-dia, meio com fome, está quase desidratando. Aí lá, pelo caminho, né, na calçada, você desmaia. Ok? Então vocês vão me dizer para me ajudar na conversa assim, eu desmaiei. Vai, 1, 2, 3. Eu desmaiei. E você desmaiado, quer o quê? Que alguém passe lá e socorra você? Ou quer que alguém passando lá, vendo você desmaiado, deixe você quietinho, espere você talvez recobrar a consciência e peça, me socorra por favor. 1 ou 2? Qual que você prefere? 1? É isso. O batismo é dado àqueles que estão estatalados lá no chão e que não vão primeiro ter que acordar para dizer, pelo amor de Deus, Deus me salva. Depois que a gente toma consciência do que aconteceu, depois que a gente toma consciência de quem nos salvou, aí a gente se compromete com essa pessoa, dando a ela atenção, dando a ela um agradecimento, dando a ela nosso tempo, dando a ela a nossa vida. Espero ter me feito compreendido. Por que batizar as crianças? Segundo o novo ritual do batismo, que vem da reforma litúrgica lá do Vaticano II, da década de 1960, os filhos são batizados não pela fé pessoal, mas pela fé da igreja. É tanto sofrimento, né? As pessoas, o vô, a avó, que é tão religioso, tão religiosa, vê o filho casar, ou vê o neto casar, e daí não vê eles irem da igreja, porque juntaram, fazer um test drive, né? E daí um filho, aí dá uma dor, porque ela queria tanto que fosse batizado, mas eles já disseram que isso dali é com eles, deixa a criança crescer, não sei o que e tal. Os filhos são batizados na fé da igreja, não é na fé dos indivíduos. Minha avó era tão católica, né? Meu pai e minha mãe tão católicos, então eu vou batizar por isso, porque minha família toda era católica. Não estou dizendo que não seja válido, né? Mas é insuficiente esse tipo de argumentação. Não se batiza na fé do pai, na fé da mãe, na fé do padrinho, na fé do padre. Batiza-se na fé da igreja. É a igreja quem dá. A igreja quem gera. Precisaríamos atentar um pouco para isso. Os padrinhos, a comunidade, os pais proclamam e professam essa fé da igreja. Antes de batizar, é feita uma renovação das promessas batismais. Você renuncia? Renuncio. Você se compromete? Compromete. Você crê? Creio. De vez em quando vem alguém perguntar se uma pessoa de outra igreja, né, evangélica, pode ser padrinho de batismo. Como alguém que assiste, pode. Como alguém que se compromete a levar na fé católica, não faz nenhum sentido, faz. A pessoa não acredita naquilo daquele jeito. Mas ela é tão boazinha com meu filho, me ajudou tanto. Nossa, o senhor precisa ver. Então continue ajudando, mas não como padrinho de batismo. É alguém que, como eu dizia há pouco, vai ajudar o pai e a mãe a educar na fé. Mas hoje está ruim, viu, gente? Tenho que dizer aqui para vocês que essa história de padrinho e madrinha, daqui a pouco vai acontecer igual num país ali bem distante de nós aqui. Estou na dúvida se foi Singapura, mas acho que Singapura, o bispo lá determinou que por 2 anos não teria batizado enquanto os pais não se resolvessem com os padrinhos. Qual o sentido? Hoje virou um pouco moda presentear parentes, acho que eu estou começando a canelar, hein? Presentear parentes
homenageando um ou outro. Então, o pai acha um amigo do amigo lá do lado de lá, a mãe acha uma amiga da amiga do lado de lá e junta para serem padrinhos. A chance disso dar certo é baixa. Depois, esses não sabem direito onde fica a igreja. Nunca vão à igreja. Como que vão ajudar a educar na fé se eles não alimentam a própria fé? Nós não estamos falando de caráter nem de moral das pessoas. Estamos falando de vivência da fé. É diferente. Não estamos julgando se essa pessoa está certa ou está errada com a vida que leva. É que, se você já não vem tanto, ou às vezes até você vem um pouco, e chama alguém para ajudar você a educar seu filho na fé, que nunca vem à igreja, você não está entregando direito para a pessoa direita. Não que a pessoa não seja certa, né? Não está fazendo direito para a pessoa. É difícil de entender essa conversa do padre? E quem já fez diferente, agora se vira com o que tem. Não tem outras chances para dar, certo? A gente não pode ficar também, meu Deus, e agora? Olha para o filho, meu Deus, não sei o quê. Já veio gente aqui pedir, padre, dá para batizar meu filho de novo? Mas por quê? É que o padrinho e a madrinha dele viraram crente, do jeito que falam, né? Viraram crente, e daí nem o filho pede bênção, eles ignoram. Acha outro momento aí, bota esse outro padrinho, outra madrinha para outra coisa e segue junto. Mas do batismo é aquele lá. Não tem como batizar outra vez. Tem os que esperam a criança crescer para que ela decida se vai ser ou não batizada. Gente, também sejamos sinceros, né? Tem pai e mãe que impõem até que time que o filho vai ter que torcer. Não tem? Ai do coitadinho se inventar torcer para o outro time do tio, né? Porque às vezes tem um tio sem vergonha que vai lá e sempre fica cevando a criança e levando para o outro lado, né? Então, não devia dar nem o nome para a criança, já que não pode impor. Vai chamando de bichinho, de coisinha. Ô coisinho, vem cá. Até a hora que a criança fala, coisinho não, a partir de hoje é Sandro. Se é para a gente radicalizar a conversa. A gente diz isso que é só quando crescer, quando a gente não tem para dar. Porque tudo que a gente tem para dar, ainda que não seja tão bom, a gente dá. E quer que os filhos façam. Onde os filhos de vocês vão? Onde vocês vão? Quando são pequenos? E se em algum lugar eles não podem, vocês também não vão. Por um tempo. Ou não é assim? Então, a criança tem que receber o que você tem. Se você é pessoa de fé, tem que educá-la na fé. Quando crescer, ela faz o discernimento dela, e se não quiser seguir o que o pai e a mãe quis, ok. Já brinquei aqui outra vez também. Eu acho que tem várias, né? Mas uma das dores grandes assim, para uma mãe, toda vez ela leva lá o filho e fala para a cabeleireira, corta assim, né? O cabelinho dele. Aí chega um dia lá e ela fala, corta assim. Ele fala, não quero assim mais não, quero assim agora. Ela começa a achar que ele já não quer mais o que ela quer. Quantas mães aqui já não sentiram essas pontadinhas em algumas circunstâncias? Ou aquela outra famosa, né? Mas isso já não serve muito para o meu exemplo, mas tudo bem. Aquela outra famosa, né? Você leva a criança para a escola, chora no primeiro dia, achando que a criança não fica, mas vai embora feliz, você que fica lá desesperado, chorando, se acabando, né? Então tem momentos assim que você vai percebendo que educar é sua tarefa, mas o que foi educado vai seguir com a vida dele, com as capacidades dele, os discernimentos dele, enfim. Vamos seguir, senão essa conversa não termina nunca, viu gente? É que o assunto é bom, viu? Bom mesmo, dá para 5 dias de conversa. Vamos hoje nos lembrar do nosso batismo. Vamos procurar renovar as promessas que foram feitas naquele dia. E se a gente está aqui, de alguma forma, bem ou mal, nosso padrinho, nossa madrinha, nosso pai, nossa mãe deram certo. Estamos aqui. Não são perfeitos ninguém, nem nós. Mas estamos aqui, pela graça de Deus, porque alguém nos trouxe aqui. Aqui é o nosso lugar. Também, Jesus hoje foi batizado. Mas não era um batismo que ele precisava.
O batismo de João era um ritual de penitência. E quem é que precisa fazer penitência? Quem tem pecados. Jesus tinha pecados, sim ou não? Gente, pelo amor de Nossa Senhora, Jesus tinha pecados, sim ou não? Não sei não, vocês estão meio inseguros. É óbvio que Jesus não tinha pecado. Ele é o santo dos santos, é o Filho de Deus, é Deus encarnado. Se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Então Jesus tinha pecado, sim ou não? Ufa. Mas não esqueça disso, ele não tinha pecados. Então por que ele entrou na fila dos pecadores? Para ser solidário conosco, solidário com a nossa condição. Nós que somos humanos querendo ser Deus e Deus querendo ser gente. Fazer experiência humana, pisar o nosso chão, sentir os sentimentos humanos. Então Jesus ouviu uma voz do céu, esse é o meu filho amado. Desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Ali estava a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dando ciência, esse daqui de fato é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Ele veio para libertar, curar, salvar. Ou São Pedro disse na segunda leitura, ele passou pelo mundo fazendo bem. Olha que boa missão poderia ser para a gente, passar pelo mundo fazendo o bem. E como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem, sempre fazer o bem. Terminando, a celebração do batismo do Senhor nos leve a abraçar com mais entusiasmo a proposta de vida plena que Jesus diariamente nos apresenta. Esse é o nosso tempo, é o tempo de evangelizar, é o tempo de testemunhar a nossa fé. E como é que a gente testemunha a fé, Padre? Vivendo o que a gente acredita. Eu não posso professar com os lábios aquilo que eu não acredito de fato. Eu não posso dizer palavras bonitas e ter comportamentos existenciais, claro, não aqui e ali, que não condigam com o que eu sou. Testemunhar a fé é viver a fé. E viver a fé é pôr Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo aquilo que fizer, em todas as circunstâncias. Então peçamos a Deus a graça, hoje rezando também pelos nossos padrinhos de batismo, de uma renovação do nosso batismo, de uma renovação espiritual. Olha aí, pequenininho já está procurando o batismo, né? Brincadeira. Nós vamos hoje renovar a nossa profissão de fé, que é também a renovação das promessas do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.